Bom dia a todos. Então, eu vou falar então da baixa e da média complexidade, que seriam os tratamentos que eu acho que estariam hoje disponíveis ainda no consultório do dia a dia do ginecologista. Eu vou começar fazendo uma pergunta. Será que a média e a baixa complexidade ainda tem espaço hoje em dia na reprodução assistida? A gente sabe que cada vez mais hoje as pacientes elas entram na internet, elas ficam pesquisando, então elas já querem chegar fazendo a FIV, ela não quer esperar para engravidar, ela quer parar a pílula esse mês que vem ela quer estar grávida, e às vezes você vai propor um tratamento que ela tem que esperar um pouco e ela não quer. E isso é tão contraditório que em 2013 o Instituto Nacional de Assistência Médica do Reino Unido chegou a publicar nas diretrizes deles que casais com 2 anos de infertilidade, quer dizer, casais inférteis, né, 2 anos tentando engravidar, com uma causa sem causa específica ou um fator masculino leve, já deveriam ser encaminhados diretamente para a FIV. Não deveriam nem ir para a realização de uma inseminação intrauterina. E isso gerou uma repercussão bem grande, não só no Reino Unido, em toda a Europa, questionando, né, se não estava sendo excessivo o encaminhamento de pacientes para alta complexidade, sendo que se você souber selecionar o grupo de pacientes que você vai fazer esses tratamentos de baixa e média complexidade, você pode ter, ainda assim, um bom resultado. Esse trabalho foi realizado em 2015, na Holanda, onde eles acompanharam mais ou menos 600 casais. Eles dividiram esses casais em 3 grupos. Eles acompanharam durante 1 ano, onde o primeiro grupo, os casais poderiam realizar 3 tratamentos de fertilização in vitro com a transferência de um único embrião, ou 6 tratamentos que eles chamavam de fertilização natural modificada, porque eles não davam nenhum indutor de ovulação para essas pacientes, então eles acompanhavam essas pacientes num ciclo natural. E quando ela chegasse com um folículo de 16, eles entravam com o antagonista do GnRH para ter certeza que eles iam conseguir coletar esse óvulo e fertilizar, e posteriormente fertilizar esse único embrião. Esse grupo, eles davam 6 tentativas para esses casais durante 1 ano. E o último grupo, onde os pacientes eram submetidos, então, à inseminação intrauterina com indução da ovulação. Eles usavam ou citrato de clomifeno, ou então eles usavam gonadotropina em baixa dosagem, mais ou menos 75 unidades por dia. O que eles viram no final de 1 ano foi que não teve uma grande diferença na taxa de gravidez entre os 3 grupos. Então, o pessoal que fez FIV com uma transferência única, uma taxa de nascidos vivos, de 59%, na fertilização natural modificada, que eles chamavam, em torno de 51%, e no grupo de inseminação, 56%. Então, o que eles concluíram era que, se você soubesse selecionar bem o casal, a baixa complexidade, a média complexidade, ainda assim tem espaço hoje em dia. Todos os pacientes, as mulheres tinham entre 34 e 38 anos, e a causa da infertilidade ou era uma infertilidade sem causa aparente ou um fator masculino leve. Bom, a baixa complexidade, então, que seria o coito programado, que nada mais é de você monitorizar o ciclo ovariano dessa paciente para predizer o melhor dia para o casal ter relação. A gente tem que lembrar que a janela de fertilidade da mulher ela tem mais ou menos uns 6 dias, isso é baseado pela sobrevida do óvulo, que ele tem de 12 a 24 horas, e do espermatozoide, que vai ter em média de 2 a 7 dias, dependendo dessa qualidade seminal. Lembrando que logo após, né, um dia após a ovulação, a chance de... Desculpa, gente. A chance de gravidez, né, a janela já é fechada, então mostrando que os dias, né, antes da ovulação seria ideal, com a melhor taxa de chance de gravidez, ela tendo relação no dia exato da ovulação. A indicação, então, do coito programado são pacientes jovens, geralmente com desordens ovulatórias, então aquela paciente que não ovula regularmente, a típica paciente que tem ovário policístico, ou uma infertilidade sem causa aparente. Essa revisão da Cochrane de 2015, ela mostrou que, se você não fizer nada, a chance de uma paciente engravidar vai ser em torno de 13%, e a partir do momento que você consegue dizer para ela o melhor período que ela tenha relação, você pode chegar até 23% de chance dela engravidar.
O coito programado, então, ele está indicado principalmente nas desordens ovulatórias, e a indução da ovulação não é obrigatória, mas os trabalhos mostram que se você vai fazer o controle do ciclo dela e você der um indutor, você acaba aumentando a chance de sucesso, sendo que, como é um tratamento de baixa complexidade, principalmente as drogas mais utilizadas seriam o citrato de clomifeno e o letrozol, por serem medicações de via oral, de baixo custo, de fácil utilização. O citrato de clomifeno, então, ele é a droga mais utilizada. Você vai usar, em média, durante 5 dias, podendo começar entre o segundo e o quinto dia, na dose de 50 a 200 miligramas por dia. O ideal é sempre começar com uma dose mais baixa, em torno de 50, a não ser que você já tenha uma paciente com IMC mais alto, aí você já pode até iniciar com 100 miligramas por dia. E caso ela não tenha uma resposta, você pode ir aumentando gradativamente a dose do citrato de clomifeno. O citrato de clomifeno ele vai se ligar, então, aos receptores do estrogênio, então, fazendo um hipoestrogenismo, fazendo com que o hipotálamo e a hipófise, então, estimule a produção de FSH e, com isso, estimule o ovário a produção dos folículos. A vantagem estaria em relação a ser uma medicação via oral, barata. Tem que lembrar que a principal indicação são nas pacientes anovulatórias, aquelas pacientes que não ovulam, elas vão ter uma ótima resposta ao uso do citrato de clomifeno, sendo que nesse trabalho eles viram que até 86% das pacientes conseguiam ovular com a utilização da medicação, e se esse era o único fator de infertilidade, quase 50% delas conseguiam engravidar. A desvantagem seria a ação antiestrogênica que o citrato de clomifeno ele tem no endométrio e no muco cervical. E lembrar também o risco de um hiperestímulo e das gestações múltiplas quando você usa o citrato de clomifeno, que parece ser uma medicação inofensiva, mas tem que tomar um certo cuidado, porque de vez em quando a gente vê bastante paciente com complicações em relação ao uso do citrato de clomifeno, principalmente se não está orientada por um médico, né? Elas olham, vê a amiga tomou, resolve tomar também, não faz nenhum acompanhamento, isso pode ser bem perigoso. Nesse trabalho, foi um trabalho realizado em 2015, em relação ao efeito deletério que o citrato de clomifeno pode ter no endométrio. Eles fizeram esse trabalho na Coreia, onde eles separaram um grupo onde as pacientes usavam ou 150 de citrato de clomifeno por 3 dias e mais uma gonadotrofina. E o outro grupo, eles usavam 100 miligramas de citrato de clomifeno, convencionalmente por 5 dias, mais a gonadotrofina nos 2 grupos em pacientes com ovário policístico. O que eles viram é que nas pacientes que usaram o citrato de clomifeno somente por 3 dias, teve uma melhor taxa de gravidez do que nas pacientes que usaram com 5 dias, chegando à conclusão que provavelmente é o efeito realmente deletério do citrato de clomifeno, e todas essas pacientes, elas realizaram somente o coito programado. Com relação ao letrozol, ele vai ter uma ação, né, parecida com o citrato de clomifeno, é um inibidor da aromatase, então também vai levar a um hipoestrogenismo, fazendo com que há um estímulo do hipotálamo e da hipófise na produção do FSH, e com isso também a estimulação do ovário na produção do folículo. É uma opção naquelas pacientes que são resistentes ao citrato de clomifeno, então você já chegou às 200 miligramas por dia do citrato de clomifeno, a paciente não respondeu, você pode pensar então em usar o letrozol, e ele vai levar sempre geralmente a uma resposta monofolicular, então seria uma droga mais segura em relação ao citrato de clomifeno, naquela paciente que talvez você não consiga fazer um acompanhamento adequado do ciclo dela para ver a resposta, se ela vai tomar uma medicação sem nenhum controle, seria melhor do que ela tomar, talvez, o citrato. Com relação à melhor medicação, como eu já falei, o citrato de clomifeno é a primeira escolha nas pacientes anovulatórias. Nesse trabalho, também eu acredito que seja, chegaram na conclusão que seria pelo efeito deletério do citrato de clomifeno. Eles viram que nas pacientes que realizaram coito programado, uma melhor taxa de gravidez nas pacientes que fizeram uso do letrozol, nas que fizeram uso do citrato de clomifeno no coito programado. E a gente vê que tem uma diferença não tão importante da espessura do endométrio, e geralmente que o letrozol leva a uma quantidade menor de folículos mesmo.
Como você faz a monitorização do ciclo, né? Idealmente seria você fazer as ultrassonografias seriadas, você começar no começo, segundo, terceiro dia, fazer a primeira ultrassonografia para ver se essa paciente não tem nenhum cisto remanescente do ciclo anterior e começar com a indução da ovulação. Eventualmente, se você não tem condições de fazer esse ultrassom no consultório, ou a paciente não tem como fazer esse acompanhamento regular das ultrassonografias seriadas, hoje em dia você pode lançar mão do LH urinário, que hoje é facilmente encontrado nas farmácias. Então, a paciente vai começar a fazer o teste de urina pela manhã. Geralmente, o kit ele já vem mostrando. Se ela tem um ciclo mais ou menos de 28 dias, por volta do 12º dia, ela começa a fazer os testes urinários todos os dias da manhã e vai testando. Alguns testes vão mostrar o pico de LH mostrando duas faixinhas, igual um teste de gravidez, ou alguns que já são... que eles chamam, aparece até um rostinho feliz mostrando que a paciente teve o pico de LH, então provavelmente entre 12 a 36 horas ela vai acabar ovulando. Ou até também pelas dosagens séricas de estradiol, LH e progesterona, você pode ir acompanhando o ciclo dessa paciente para o coito programado. Aqui é só um esquema, então, geralmente a gente faz a opção da medicação via oral, ainda no coito programado, aqui com o controle das ultrassonográficos, ela vai ter a relação e depois você faz o teste de gravidez. Se você não fizer um ciclo natural, 14 dias depois do período que você acha que ela ovulou, ou se você fizer, por exemplo, um trigger com HCG, você pode fazer 16 dias depois do trigger o teste de gravidez da paciente, que vai dar a mesma coisa. Então, com relação à inseminação intrauterina, né, nada mais é do que a deposição do sêmen preparado dentro da cavidade uterina no momento da ovulação. O grande sucesso que eles, em todos os trabalhos estão mostrando hoje da inseminação intrauterina seria você saber realmente fechar esse quebra-cabeça de qual grupo você pode indicar, qual a melhor indução da ovulação, a monitorização, o trigger, a questão do processamento seminal, a inseminação em si, o suporte e o resultado, que seria a taxa de gravidez. Então, eu fui separando por temas para ir mostrando para vocês cada um dessas peças desse quebra-cabeça. A indicação hoje, então, seria para a paciente também infertilidade sem causa aparente, um fator masculino leve, uma endometriose leve, aquela endometriose superficial, ou naquele casal que vai usar um sêmen congelado, ou do parceiro mesmo, que congelou o sêmen previamente, ou na paciente que vai usar o sêmen de doador, que não tem nenhuma contraindicação para inseminação, você pode lançar mão do tratamento. A seleção das pacientes. A maioria dos trabalhos mostram que o ideal é você usar a média complexidade, né, somente para pacientes abaixo de 35 anos, principalmente por conta da queda da fertilidade, com tempo de infertilidade no máximo de 5 anos. Lembrar que antes de qualquer tratamento de baixa ou média complexidade tem que ser avaliado esse casal, então tem que fazer uma avaliação para ver se ela não tem nenhuma obstrução tubária, ela tem que ter pelo menos uma das trompas funcionantes, não ter nenhum fator tubário, tem que ter um espermograma, né? Então, a investigação básica do paciente obrigatoriamente tem que ser feita independente do tipo de tratamento que você vai fazer. Avaliar a reserva ovariana da paciente. Em pacientes com baixa reserva ovariana, o tratamento de média complexidade hoje ele não é mais indicado. Você já pode encaminhar essa paciente diretamente para a fertilização in vitro, então você pode fazer através da dosagem do hormônio antimileriano, que pode ser feita em qualquer fase do ciclo, ou através da contagem dos folículos antrais no começo do ciclo menstrual dela. Lembrando que para a realização da inseminação intrauterina, você tem que ter uma concentração pós-processamento seminal de pelo menos 5 milhões. As melhores taxas de gravidez vão ser naqueles pacientes que têm uma concentração acima de 10 milhões e pacientes que têm uma oligospermia severa, abaixo de 1, 2 milhões. Não adianta fazer inseminação e encaminhar direto para a fertilização. As contraindicações, então, seria obstrução tubária bilateral, né? A paciente com obstrução bilateral não tem como realizar esse tipo de tratamento, uma oligospermia severa, infecção do trato genital e falência ovariana precoce ou antimileriano baixo também pode entrar aqui como uma contraindicação. Sempre encaminhar para a FIV, então, paciente com idade materna avançada, que eles consideram 35 anos,
Acima de 40 anos, a maioria dos trabalhos eles realmente colocam como uma contraindicação. Até 38 anos ainda se fala em tentar uma média complexidade, mas acima de 40 anos está contraindicada. Essa paciente realmente tem que ir para a fertilização in vitro. Um fator masculino severo, o fator tubário, uma endometriose severa. A idade materna é o principal fator na hora de escolher o tratamento, então é onde você tem que realmente ficar atento, lembrar que a partir dos 35 anos a fertilidade da mulher vai cair, a chance dela, ela vai ter uma maior dificuldade para engravidar e, consequentemente, vai aumentar as taxas de abortamento. Então, não perder tempo em ficar 6, 8 meses com essa paciente no consultório, porque provavelmente ela não vai engravidar com a média complexidade e ainda vai atrapalhar o prognóstico dela para um tratamento de alta complexidade. Aqui a gente pode ver as taxas de sucesso quando a gente compara a idade materna, vendo que gradativamente vai piorando, sendo que a partir dos 40 anos a taxa já é muito baixa e aos 42 já não tem nenhum caso de... nesse trabalho eles não viram nenhuma paciente que conseguiu engravidar com a inseminação intrauterina. Quanto mais jovem a paciente, melhor a taxa de sucesso, sendo que a partir dos 35 anos, como eu já falei, a taxa vai diminuindo, então realmente já pensar em encaminhar essa paciente, sendo totalmente contraindicado o tratamento nas pacientes acima de 40 anos. E com relação à idade paterna, será que a idade do homem também é um fator? Alguns trabalhos mostram que sim, que pais mais jovens, abaixo de 35 anos, têm uma taxa de gravidez melhor nos tratamentos de média complexidade. Conforme vai aumentando a idade, vai diminuindo a taxa. Um dos fatores pode estar relacionado, então, com o aumento da fragmentação de DNA, que vai aumentando com a idade, e, com isso, também aumentando o risco de abortamento. Com relação ao tempo de infertilidade, então, nos critérios está até, no máximo, 5 anos, sabendo que a melhor taxa vai ser naqueles casos de infertilidade até 3 anos, diminuindo, sendo que após 6 anos a taxa já fica bem baixa nesse tipo de tratamento. E quantos ciclos eu posso oferecer para essa paciente? Então, tem que ter um prazo, você tem que dizer para ela, olha, a gente vai tentar durante, no máximo, 4, 6 meses. A partir de 4 tentativas, você vê que já quase não tem nenhuma chance dela engravidar com tratamento de média complexidade, já é indicado você encaminhar esse paciente, então, para uma fertilização in vitro. Com relação ao número de folículos, então, na inseminação intrauterina, geralmente a gente faz uma indução da ovulação. Existem trabalhos mostrando uma correlação do número de folículos com a taxa de gravidez, mostrando que o ideal seria você ter 3 folículos no dia da inseminação, e quando você tem mais do que 3 folículos, essa taxa já começa a diminuir, começa também a aumentar o risco de você ter um hiperestímulo e gestações múltiplas. A qualidade seminal, então, aqui de novo, mostrando que entre 10 e 20 milhões você teria uma melhor taxa, entre 5 e 12 a taxa já cai, sendo que lembrar que o limite seria 5 milhões para você fazer a inseminação intrauterina, e abaixo de 5 milhões a taxa de gravidez por ciclo já fica muito baixa. Com relação à vitalidade também, os trabalhos mostram um melhor prognóstico quando você tem uma vitalidade acima de 70%, lembrando que o processamento seminal ele não vai melhorar a qualidade do espermatozoide. Então, quando a gente fala um fator masculino leve, geralmente é uma oligospermia leve, sem alteração da morfologia dos espermatozoides. Com relação à morfologia, lembrando, em relação ao critério da OMS, então, acima de 60%, 60% dos espermatozoides normais tem uma maior chance de gravidez. E com relação à morfologia de Kruger, é um Kruger entre 4% e 14%, que é considerado normal. Existem alguns métodos para você fazer o processamento seminal. Amanhã, na aula prática, o pessoal da embriologia vai mostrar como é que faz esse preparo para a inseminação intrauterina, sendo o gradiente descontínuo densidade o mais utilizado. Ele é superior em caso em você tenha uma análise seminal anormal, mas tem alguns trabalhos mostrando que não existe nenhuma evidência de qual seria a melhor técnica, em particular, para uma inseminação intrauterina. Quanto tempo depois do HCG você faz a inseminação? Então, é ideal que ela seja realizada em 36 e
38 horas. Existem alguns trabalhos falando em inseminação dupla, não existe nenhuma evidência de que há uma melhor taxa de gravidez fazendo uma inseminação dupla, a não ser em casos onde você seja surpreendido no dia da coleta seminal com um espermograma muito ruim, você pode pensar em repetir a inseminação em 24 horas, conversando com o paciente, já explicando que a chance de sucesso é baixa mesmo assim. Com relação ao tempo da coleta, então, o paciente, entre o tempo da coleta que você vai inseminar, o ideal é que seja até 90 minutos. Acima de 2 horas, a gente já vê um comprometimento do resultado na taxa de inseminação intrauterina. Então, isso fica principalmente para aqueles casos onde, às vezes, o paciente não quer colher na clínica, quer colher em casa, então ele tem que fazer a coleta e não demorar muito também para chegar, para realizar o processamento, senão você vai acabar diminuindo muito a taxa de sucesso do tratamento. Período de abstinência, pelo menos uns 2 dias. Quanto maior o tempo de abstinência, vai piorando a qualidade seminal e vai diminuindo as taxas de sucesso no tratamento de inseminação. Quanto ao tipo de catéter, hoje a gente recomenda o uso do catéter flexível, embora tenha alguns trabalhos mostrando que se você fizer a utilização de um catéter rígido, não tem problema, desde que você realize a inseminação de forma adequada, sem tocar o fundo uterino na hora da passagem do catéter. O catéter que a gente usa no IPGO é o catéter de memória para inseminação, que seria esse daqui, mas você pode usar o Wallace, que é um catéter bem flexível, e o Tomcat, que seria um catéter rígido também, desde que você tome o cuidado com a técnica. É recomendado que a paciente fique de 10 a 15 minutos deitada após a inseminação, e isso mostra uma melhora nas taxas de gravidez e de nascidos vivos. O casal ele pode ter relação após a inseminação, não existe nenhuma contraindicação, e é até indicado para aqueles pacientes que têm uma menor quantidade de espermatozoides, você acaba melhorando um pouco a taxa de sucesso quando o casal mantém relação após a inseminação no consultório. Então, a indução da ovulação, ela é sempre indicada nos casos de inseminação, embora, se você quiser, pode fazer num ciclo natural, mas, como eu mostrei antes, se você tiver mais de um folículo, você acaba aumentando a chance. Portanto, a indução ela acaba tendo um melhor resultado no tratamento, ajuda a corrigir possíveis deficiências hormonais, correção também de deficiência de fase lútea após a inseminação, e as gonotrofinas são as que apresentam um melhor resultado. Como a gente pode ver aqui, um ciclo natural comparado com um ciclo onde você usa uma gonotrofina, você vai ter um melhor resultado na utilização, no ciclo com o uso da gonotrofina. Mas não existe nenhuma contraindicação em você fazer a utilização da medicação via oral. Então, entra aqui novamente o citrato de clomifeno e o letrozol. E os injetáveis, então, que seriam as gonotrofinas, que seria a melhor escolha. Então, você pode usar em baixas dosagens, de 75 a 150 unidades, começando no 2º ou 3º dia do ciclo. Você pode fazer também 75 unidades em dias alternados para aquelas pacientes que têm uma boa reserva ovariana, pacientes jovens, pacientes mais magras, não teria, seria uma boa dose também. Ou dividir a dose 37,5 por dia. Quando a gente compara em não fazer nada e fazer a inseminação intrauterina em casais de infertilidade sem causa aparente, a gente vê que indicar uma inseminação intrauterina você melhora. Então, isso é que eles ficaram acompanhando durante nesse trabalho a gente vê que na conduta expectante, ou você fazer a inseminação, você tem uma melhor taxa de gravidez quando você tem uma atitude mais ativa em relação a esses casais com infertilidade sem causa aparente. O uso do antagonista não é regra para o ciclo de inseminação intrauterina. Ele pode eliminar o risco do pico de LH. Se você tiver a necessidade de converter essa inseminação numa fertilização, então você entra com um antagonista do gene RH. Permite também você, às vezes, evitar que a inseminação caia no final de semana, e a dose seria de 0,25, seria uma ampola, né, começando com o folículo quando ele tiver 16 milímetros. Aqui também, com relação à monitorização, a ultrassonografia é uma etapa importante para o sucesso da inseminação, você poder acompanhar a quantidade de folículos, o crescimento folicular. Ocasionalmente, você pode lançar mão também do LH urinário, e as dosagens hormonais séricas não tendo um resultado tão bom quanto a ultrassonografia.
Com relação ao trigger, né, da ovulação, pode ser feito, então, com HCG urinário, que seria o Choriomon na dose de 5 a 10 mil. Comumente, a gente usa 10 mil para a inseminação intrauterina. Você pode fazer uso do HCG recombinante, que seria o Vidrel também, uma ampola. Quando que a gente faz o HCG, então? O melhor momento é quando você tem um folículo acima de 17 milímetros, ou quando você coloca o Doppler, 50% a 70% dele já está vascularizado, e você tem um endométrio trilaminar, idealmente acima de 7 milímetros. Aqui tem alguns trabalhos mostrando que, quando você faz uso da medicação via oral, você pode esperar um pouquinho mais para fazer o HCG, então 17 milímetros seria um pouco cedo. Quando você associa o citrato de clomifeno a uma gonotrofina, você pode esperar até 20 milímetros desse folículo, e se você usa só o citrato de clomifeno, você pode esperar até 22 para fazer o trigger. O endométrio é um parâmetro importante também no momento do trigger, idealmente que ele esteja acima de 7 milímetros. E se você for fazer a dosagem sérica, você tem que pensar que o estrogênio teria que estar mais ou menos 150 a 250 para cada folículo que você tem de 15 milímetros. E após o HCG, você vai fazer a inseminação, você marca a inseminação para 36 horas após o trigger. Quando você tiver mais de 6 folículos, é indicado que você cancele o ciclo de inseminação, ou se você tiver só uma dosagem de estradiol acima de 1.500, devido ao risco de um hiperestímulo e gestações múltiplas, é indicado que seja cancelado o ciclo. Com relação no dia da inseminação, a bexiga da paciente pode estar parcialmente cheia, ela fica em posição ginecológica, você faz uma limpeza do colo com uma solução salina ou com água estéril. É indicado, se essa paciente tiver muito muco no canal cervical, que seja realizado a aspiração desse muco. Nesse trabalho de 2008, eles viram uma diferença de taxa de gravidez nos grupos de inseminação em pacientes que você aspirava ou não o muco do colo cervical. A introdução do catéter pelo colo até a cavidade, lembrando em não tocar o fundo. Você vai injetar de 0,3 a 0,5 ml do sêmen processado. O ar não deve ser injetado e repouso, então, de 10 a 15 minutos. Para o suporte de fase lútea, você pode fazer a medicação via oral ou via vaginal, sendo que os melhores resultados são com a medicação via vaginal, e a gente tem várias opções para fazer isso no mercado. Você pode usar Ultragestão, Vocanil, tem progesterona injetável também, o Crinone, que a apresentação é em creme, Duvaston, medicação via oral, ou até mesmo o HCG, você pode fazer de 2 a 2.500 unidades intramuscular a cada 3 dias, que faz um bom suporte de fase lútea para essas pacientes. Com relação às complicações da inseminação, a inseminação é um tratamento fácil de ser realizado, com poucas complicações. A paciente pode ter, então, uma cólica leve após um procedimento, infecção, sintomas vasomotores, alguma reação alérgica, né, e a gestação múltipla e a síndrome de hiperestímulo. Então, só para concluir, o tratamento de inseminação é um tratamento relativamente simples, não invasivo, relativamente barato quando a gente compara com a alta complexidade. E o mais importante, então, é saber selecionar a paciente. Então, pacientes jovens com uma infertilidade sem causa aparente, um fator masculino leve, você pode indicar aí até 4 ciclos de inseminação antes de partir para uma fertilização in vitro. Aqui eu coloquei, só para terminar, só para ilustrar, alguns esquemas, né, de como que você pode entrar com o citrato de clomifeno. Então, você pode entrar no 2º, 3º, 4º, 5º dia do ciclo, vai fazendo a primeira ultrassonografia, idealmente entre o 2º e 3º dia do ciclo, depois você pode repetir em torno do 8º dia, 10º dia, e com folícula de 18 milímetros, então você faz o HCG. Esses esquemas estão todos no site do IPGO, vocês podem acessar facilmente lá. Aqui é a utilização do letrozol, então não tem diferença nenhuma, citrato de clomifeno, a medicação via oral, também o mesmo esquema de indução. Tá bom, então, eu vou só mostrar. Aqui está a gonotrofina com citrato de clomifeno, que também seria uma opção. E aqui é outro esquema de citrato de clomifeno com gonotrofina, e esses esquemas, então, depois a aula também vai estar disponível, vocês podem pegar à vontade. Só aí, obrigada. Desculpe, Amanda.
Alô.